Na estreia de Lisca, um empate aceitável fora de casa, algumas mudanças perceptíveis e a certeza de que esse time precisa de algumas peças para fazer um segundo turno um pouco melhor do que foi este primeiro turno. Meus amigos, um grande abraço, de volta para mais um vídeo aqui do nosso Canal 10, analisando o que foi o 0 a 0 entre Santos e Fortaleza na noite deste domingo, lá no Castelão, terminando o primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Falo aqui em nome de Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia. Quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores? Então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13 997040944, 13 99782 7308. Conheço o trabalho também pelo Instagram, Peter Leandro e Dani Haddad. Também a Exatec Informática, na Senador Feijó 686, Sala 1820, no Blue Office. O site é o isatecinformatica.com.br, telefone 13 30 20 18 77. Conheça mais da Exatec também nas redes sociais. Se você quiser, se você está chegando, melhor dizendo, agora aqui no Canal 10, eu peço para você se inscrever, ativar as notificações, deixar o like, que também é importantíssimo, não dói nada, não custa nada apertar o botãozinho do like, se você gostar, obviamente, porque ajuda nosso trabalho a ser mais reconhecido. Se você gostou bastante, torne-se membro do canal, tá certo? O botãozinho aqui embaixo para você virar membro do canal, baratinho. Bom, vamos lá. Primeiro cabe aqui uma explicação, né? Eu vi o jogo numa festa junina, né? O pessoal lá da TV organizou uma festa no prédio de uma amiga da TV. Assisti lá, porque tinha uma televisão no Sport TV, sem som, porque estava rolando as músicas típicas, né? Então assisti eu lá, o produtor estava comigo, o Matheus, um abraço para o Matheus, meu companheiro de sofrimento nessa partida Santos e Fortaleza, o marido da Maíra. E o que a gente viu foi um Santos que sofreu muito no primeiro tempo, especialmente nos primeiros 15 minutos, né? Porque era sabido que o Fortaleza ia para cima, porque está na zona de rebaixamento do campeonato, apesar de ser um time muito bem treinado pelo Vojvoda, né? Não é à toa. Ele fez no Fortaleza o que o São Paulo fez no Santos lá atrás, né? Ele pegou alguns jogadores absolutamente comuns, distribuiu taticamente de um jeito muito interessante, e esses caras, eles têm confiança, eles vão para cima, eles trocam passe, eles chutam no gol. Mas aí é aquilo, falta no frigir dos ovos a qualidade técnica. Se esse cara tem material humano mais qualificado em mãos, o trabalho vai ser muito diferente. E o Santos enfrentou esse adversário, que é um time que, apesar das dificuldades técnicas, é muito bem treinado, né? É até algo inexplicável estar na posição que está no Campeonato Brasileiro. E claro, o time marcou linha baixa no começo da partida, né? Aguentar os 15 primeiros minutos, porque o Fortaleza não ia ter como manter o ritmo. E aí foi saindo um pouco, o Santos foi saindo um pouco, né? No primeiro tempo. E no segundo tempo estava mais esperto, ficou mais esperto no jogo, teve mais dinâmica. A supremacia do Fortaleza, ela não foi assim tão grande como foi, olhando para os números do final da partida, como foi no primeiro tempo, porque eu vi muita gente descer. O jogo foi feio, isso não tem dúvida, foi um jogo muito ruim tecnicamente. E o Santos, óbvio, foi tão ruim quanto o Fortaleza, mas é que o Santos estava jogando fora de casa com o objetivo de destruir. Aliás, que fique claro, o Lisca está fazendo, ou aparentemente vai fazer, o que o Carille fez. O material humano do Santos é para isso aí, né? E aos poucos você trabalhando alguns conceitos, algumas coisas. Por exemplo, na ausência do Rodrigo Fernandes, por mais que o Balieiro não seja um craque de bola, é o Balieiro que vai entrar, porque ele é o marcador, como o Camacho não é, como o Zanocelo não é. Então, quando não tiver o Rodrigo Fernandes, que tomou cartão amarelo, estava pendurado, podia ser expulso, vai entrar o Balieiro. O Lucas Barbosa, ele foi utilizado no meio de campo, centralizado, no lugar do Bruno. Eu acho que ele precisa de uma dinâmica um pouco diferente ali para aquela função, mas acho que ele tem potência. Ele jogava assim antes, até com o Ariel Holan jogou nessa função um pouco mais atrás até. Ele pode fazer essa função no lugar do Bruno. Uma opção a mais que se cria, porque se jogava muito ali com o Sanches ou o Bruno, né, nesses últimos tempos. Então, o Lisca dá a entender que prefere usar esse jogador ali, né, no meio.
Enfim, o Lucas Braga tentando sair pela esquerda. O Batistão muito mal no jogo, no primeiro tempo. Aí depois entrou o Ângelo, que conseguiu puxar uma outra jogada. Enfim, são aqueles problemas que a gente está acostumado do time do Santos. O que não muda é a defesa. O João Paulo fez algumas boas defesas, mas o Bauerman foi muito bem de novo. Pena que tomou o terceiro cartão amarelo numa bobagem e não vai enfrentar o Fluminense. Eu espero que essa semana o Maicon retorne, porque aí dá para ficar tranquilo. Porque a partida que o meu xará, o Alex Zagueiro, fez foi ótima. Tanto é que eu o escolhi para a representação da nossa thumbnail aqui do vídeo do canal. Ele ficou um tempo em Portugal, parece até que trouxe de volta alguns conceitos europeus, foi muito seguro ali do lado esquerdo, ele é canhoto, né? Fazendo boas coberturas do Felipe Jonathan, bem no jogo aéreo, bem no combate. Então o Santos ganha uma opção importante, né? Com a presença do Alex ali na zaga. Mais experiente porque você tem o Luiz Felipe que está machucado de novo e o resto é só menino, né? É o Derek, é o Jair, é o Zabala. Então o Alex certamente vai ser muito útil com esse cartão do Bauerman, ele vai jogar contra a equipe do Fluminense. Então assim, o Santos foi um time que na parte tática ele mostrou uma situação defensiva superior. O time se fechou mais. Se você olhar a estatística do jogo, o Fortaleza deu 27 chutes no gol, o Santos deu 11. Mas em questão de chutes certeiros no gol, o Santos acertou 3. O Fortaleza acertou 2. Então o Fortaleza chutou a esmo, de tudo quanto era canto, de tudo quanto era jeito, longe do gol, né? Na posse de bola, terminou muito perto, 52 para o Fortaleza, 48 para o Santos. Troca de passes, 381 do Fortaleza, 375 do Santos. Escanteios, faltas foram 11 para cada lado. Escanteios foram 7 para o Fortaleza, 5 para o Santos. Ou seja, não foi uma discrepância assim enorme de números. Com um detalhe, o Santos teve no contra-ataque, primeiro teve uma bola do Marcos Leonardo que ele chutou em cima da marcação no segundo tempo que podia ter sido o gol da vitória. Mas é aquilo, o mesmo Marcos Leonardo que alguns estão pegando o pé por causa desse gol perdido, foi o mesmo que fez contra o Botafogo. Por quê? Porque é menino, é instável. Vai ter jogo que ele vai fazer, vai ter jogo que ele não vai fazer. É assim mesmo, né? Então tem crédito. Agora, teve outras jogadas em que houve uma decisão equivocada no último passe. O Santos teve espaço no contra-ataque. Teve momentos em que chegou com a área limpa, né? E que poderia ter ganho o jogo, né? Ninguém pode dizer aqui que não houve espaços no contra-ataque para o Santos finalizar a partida. Houve sim. O Santos poderia ter vencido o jogo, mesmo jogando mal, mesmo tendo apresentado um futebol feio. Não foi assim, tirando os 15 primeiros minutos, uma partida em que o Fortaleza massacrou o Santos o tempo todo. Não. O Fortaleza atacava, o Santos defendia. Tinha momentos em que o Fortaleza ficava um pouco mais com a bola, mas o Santos retomava, tentava sair, tentava atacar. E eu acho que para 2 dias de presença do novo treinador, um jogo fora de casa contra o adversário desesperado, o resultado é bem aceitável. 1 ponto fora de casa, o Santos finalizando o turno na 9ª posição, à frente do São Paulo, né? O Santos terminou com 6 vitórias, o São Paulo com 5. Aliás, sobre essa questão defensiva, o Santos tem a 2ª melhor defesa do campeonato, só com 16 gols sofridos. Acima do Santos, só o Palmeiras que tomou 13. O problema é que entre os 10 primeiros colocados do campeonato, o Santos é o pior ataque. O Santos só tem 22 gols marcados. Os outros times todos têm... o Palmeiras, por exemplo, tem 31, o Corinthians tem 24, o Fluminense tem 29, Atlético Mineiro 27, Atlético Paranaense 24, Flamengo 26, o Bragantino tem 30 gols, que é o 8º colocado. O Santos só tem 22 gols. O Santos precisa fazer mais. E o Santos tem um baita centroavante, que faz gol porque briga pra caramba, porque não chega a bola limpa nele nunca. Então, eu não sei se a gente não precisa rever algumas prioridades. Falta lateral direito? Falta. Falta o meia? Falta. Mas eu não sei se não está faltando gente ali para ajudar o Marcos Leonardo na frente, né? Na ponta, enfim. O Ângelo tenta, o Batistão tenta, o Lucas Braga tenta, mas ele tem
pouquíssimas jogadas criadas para finalizar. Os gols do Marcos Leonardo ele briga quase sempre para conseguir, né? Então isso é um negócio que precisa ser melhorado. A defesa, apesar de tudo, né, tá segurando o rojão. Ou porque o João Paulo pega muito, ou porque o Bauerman fez a partida que fez outro dia, ou porque o Maicon faz uma baita partida como fez outro dia, ou porque o Rodrigo Fernandes segura o rojão ali na frente da zaga. O que eu sei é que é isso, o Santos ele tem que apresentar mais condição no ataque e quando tem chance não pode desperdiçar. Neste domingo contra o Fortaleza desperdiçou. Então assim, vi um time mais compacto, com dificuldades porque precisa de reforços, um pouquinho de falta de capricho para finalizar, teve jogador que reclamou do gramado, enfim, mas acho que não dá para justificar isso. De toda forma, o Santos terminou, como eu disse, o turno em 9º lugar, 26 pontos. O importante é que está a 7 pontos do Z4. Isso vai mudar, porque nesta segunda-feira tem exatamente o confronto entre o 17º e o 16º, Curitiba e Cuiabá. O Curitiba, se ganhar, vai a 22 e larga o Cuiabá na zona de rebaixamento com 20. Aí essa distância do Santos será de 6 pontos. Se empatar, a diferença... exatamente, o Curitiba fica com 20, né? A diferença do Santos vai a 6. Não vai mudar muita coisa, né? O Cuiabá, se perder, fica com 20. Se o Cuiabá ganhar, só se o Cuiabá ganhar que a zona de rebaixamento fica com o Curitiba com 19, e aí o Santos fica com 7 pontos de distância para o Z4. Então assim, projetando um segundo turno, se o Santos fizer a mesma campanha, ele termina com 52 pontos, o que é absolutamente suficiente para não passar susto no campeonato. Mas é aquilo, não pode brincar com a sorte, não pode achar que é suficiente você ter o Alex voltando, você ter o Lucas Barbosa em outra função, né? Alguns jogadores sendo recuperados, o Bruno ganhando ritmo de jogo, o Sanches sendo mais utilizado, isso não é suficiente. O Santos precisa de mais, né? Enfim. É isso. Acho que foi bem aceitável. O Lisca agora vai ter uma semana, mais de uma semana para trabalhar. Os jogadores vão retornar da viagem, vão descansar, vão ter o tempo para trabalhar. Ele não vai ter o Bauerman, mas vai ter a volta do Zanocelo contra o Fluminense. Então vai organizar o time aí talvez de uma outra forma para um jogo contra um time da parte de cima da tabela. E esse é um problema. O Fluminense hoje é o 3º colocado do campeonato, com 34 pontos. A gente sabe como jogam os times do Fernando Diniz, né? Então vai ser uma partida muito difícil para o Santos, muito difícil mesmo. Mas é aquilo, em casa precisa ganhar. Então é isso, meus caros. Para encerrar, deixa eu só falar um negócio. Eu vi o primeiro tempo de Santos e Corinthians pelo Campeonato Paulista, no Campeonato Brasileiro Sub-20 lá na Fazendinha. E como eu falei para vocês no começo do vídeo, eu estava indo para a festa, eu consegui vendo pelo aplicativo da operadora a Bandeirantes no trajeto. Aí você chega na festa e tal, né, vai se posicionando, não consegui ver lá o segundo tempo, uma hora ou outra, dava uma olhada no telefone, mas depois vi os lances e o Santos foi assaltado, né, lá na Fazendinha. Sub-20 não tem VAR, né, então o nosso gol que estava legal o juiz não deu, e o gol do Corinthians e a expulsão do Zabala e depois o gol do Corinthians, né, que nasceu ali exatamente na posição do Zabala, né, o lance estava impedido. E assim, eu vi bem pouquinho do Miguel Terceiros, confesso para vocês. Mas assim, a primeira bola que ele pegou e que ele limpou e saiu desvencilhado do time do Corinthians, eu até vou procurar ver se eu acho esses melhores momentos em algum lugar. Mas só na primeira vez que pegou na bola já deu para ver que o moleque é diferente, né? Que ele tem qualidade. A contusão do René parece que não foi tão séria assim, mas eu acho que ele, para o próximo jogo aí no Campeonato Paulista, né, que aliás é a Ferroviária, se eu não estiver equivocado, já volta, né, o jogo subsequente. O Santos tomou uma goleada da Ferroviária na semana passada e já pega de volta a Ferroviária no CT. Vamos ver se o Miguelito começa o jogo, o Miguel Terceiros começa desde o início, porque realmente o pouco que eu vi mostrou que é um jogador diferente no toque de bola, na qualidade, na visão de jogo.
Como eu cheguei agora, não vi nenhum depoimento a respeito do que foi a partida desse rapaz, estou me pautando no pouquinho que eu vi, né, do jogo, né? E tomara que ele realmente vire aquilo que todo mundo está dizendo nesses primeiros passos dentro do sub-20, acho que logo, logo na equipe principal. Então é isso, meus caros. Falamos de Santos e Fortaleza, um pouquinho de Santos e Corinthians, a estreia do Lisca, que vai ter uma semana para trabalhar antes de Santos e Fluminense. E ao longo desta semana a gente vai se encontrar aqui no Canal 10, né? Não temos mais o Esporte em Destaque, mas devo programar uma live ou duas para esta semana. Teremos vídeos, vamos aqui fazer análises das contratações do Santos, que elas vão chegar essa semana. Eu não estou aqui dando informação, eu estou aqui quase que fazendo uma cobrança, que eu preciso fazer vídeo de contratação essa semana, né? Não dá para esperar outra. Começa o segundo turno. Aí, como é que faz? Precisa contratar essa semana a diretoria. Por Lisca poder começar a trabalhar com esses caras. Então, eu quero crer que farei vídeo de contratação essa semana, tá certo? E analisar o que for importante na vida do clube daqui até o jogo contra o Fluminense. Tá certo, meus caros? Então é isso. Não vi a coletiva do Lisca ainda, não chegou aqui no grupo do WhatsApp dos jornalistas. De toda forma, assim que a gente souber das primeiras impressões do treinador, também vamos falar aqui no Canal 10, tá certo? Santos terminando, portanto, o primeiro turno em 9º lugar do Campeonato Brasileiro. Empatou 0-0 contra o Fortaleza na estreia de Lisca doido. É isso, vamos ver a evolução do trabalho, tá certo? Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.